Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa de quase um século de trabalho, no plano físico, que possamos assim contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores que aqui estão, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser muito bem intuída e o será com certeza, e que nós outros possamos assim aprender os ensinamentos que nos serão passados. Agradecidos mais uma vez, obrigado, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Hoje nós estamos iniciando o capítulo do Livro dos Espíritos que nos ajuda a avaliar o nível evolutivo das pessoas com quem nós nos relacionamos. Mas veja bem, isso é muito difícil, né? A gente não pode ter uma noção da evolução espiritual de ninguém, né? A gente calcula, a gente observa, tira conclusões, mas não tem nada de preciso. Então, nós não podemos avaliar dessa maneira, até porque nós não temos condições para isso, né? Quase sempre nós fazemos julgamentos muito errados sobre as pessoas. São, às vezes, aqueles conceitos que nós criamos a respeito de alguém e que, quando a gente convive um pouco com essa pessoa, a gente observa que não é nada daquilo que a gente pensava. Então, para que a gente possa fazer uma avaliação a respeito disso, nós temos que ter uma observação intensa, um critério imparcial muito grande, que nós, como nós vamos nos identificarmos dentro de alguma classe entre as ordens que nós vamos estudar nessa escala espírita a respeito dessa evolução dos espíritos, nós vamos ver que nós ainda estamos numa situação que nos dificulta bastante essa avaliação. Mas ainda assim, dá para a gente avaliar alguma coisa. A gente observa que nós temos uma sociedade com uma diversidade muito grande de conhecimentos. Às vezes, da onde a gente menos espera, saem conhecimentos bem complexos, daquele depoimento que a pessoa dá, daquela fala que a pessoa está ali oferecendo, né, a quem está perguntando nas suas respostas. Então, a gente vê que a gente não podemos fazer isso nunca pela aparência, não podemos fazer nenhum julgamento pela classe social da pessoa, porque nós somos reencarnacionistas e nós entendemos que nós reencarnamos para que a gente se reajuste com o mundo, com as pessoas, né? Com Deus e principalmente com nós mesmos. Então, a gente não pode fazer essa avaliação de uma maneira superficial, apenas olhando, e sim analisando aquilo que a pessoa está falando, a resposta que ela está dando. É comum, às vezes, a gente ver nessas pesquisas, nessas reportagens de rua, né, que os jornalistas fazem, perguntando à pessoa por determinado assunto, né? E as respostas, algumas, são bem bacanas, estão dentro ali, né, do contexto, do tema da pergunta, outras esdrúxulas, completamente. E outras mais absurdas ainda, que a gente fica em dúvida se a pessoa ouviu realmente a pergunta que foi feita para ela. E outras pessoas começam a discorrer ali numa tese científica
colocando uns nomes tão assim estranhos que a gente fica imaginando de onde essa pessoa tirou isso, né? Achou bonito, leu, achou bonito, encaixou ali que não tem nada a ver com aquele contexto. Então ali a gente, nesses momentos, independentemente da aparência da pessoa, de como ela se encontra, como ela se veste, qual o nível social dela, qual o nível, inclusive, de instrução que ela tenha, a gente vai vendo que ali se tem uma instrução acadêmica, uma universitária, alguma coisa assim, às vezes a gente vê que ficou no título mesmo. Porque o conhecimento, pelo que responde, né? No meio espírita também a gente vê essas coisas. É comum, quando a gente está numa festa, numa coisinha assim, numa reunião qualquer, a gente, se alguém nos identifica ali como espírita, começam a formar grupinhos, não é assim, de conversas e vão se chegando, fazem perguntas, e alguns chegam e falam, eu também adoro, estudo bastante o espiritismo. Aí faz uma pergunta para a gente, que a gente fica pensando assim, qual o espiritismo que ela está estudando? Em qual livro ela está estudando, chamando de espiritismo? Porque a coisa é tão absurda, e isso às vezes não é de ninguém ignorante, não, de uma pessoa ignorante, assim, das letras, das coisas, não. Já aconteceu comigo de chegarem perguntas assim para mim, nessas reuniõezinhas, de pessoas que têm DR na frente. E se diz até muito estudioso da doutrina espírita. Aí eu fico com um olho tão grande assim ouvindo aquilo, que eu fico pensando, gente, ele deve estar querendo até medir minha pressão, que ele deve estar pensando que eu estou tendo um AVC, né? Porque realmente a gente fica pensando. Então a gente vai vendo, por observação, né, por análise, porque é aquela questão. Não julgueis para não serdes julgados, porque com o mesmo nível que julgaste, será julgados também. Olha, isso aí a gente precisa entender muito bem, que não há possibilidade de não fazermos julgamentos no dia a dia da nossa vida, porque isso faz parte do pensamento, das ideias, dos sentimentos que chegam. Nós estudamos aqui que ideias e sentimentos que a alma tem, ela forma os pensamentos. Antes desse pensamento formado, tem a ideia e o sentimento que é formado, que precisa de um elemento para formar esses pensamentos, né? Então, antes disso, quer dizer, a alma, ela pensa, ela tem ideias, ela tem sentimentos, ela forma pensamentos. Então, isso nos impede, o fato de termos ideias e sentimentos formando pensamentos, nos impede de não fazermos julgamentos. O que nós não podemos é apontar o dedo para o outro, ficar julgando, não é? Denegrir a imagem da pessoa. A gente faz o julgamento e guarda para a gente se isso não estiver afetando o social. Porque se está afetando só a mim, está lá no livro do Evangelho, a gente tem que chamar a pessoa, conversar, né, em particular, e ver o que está acontecendo e tal. Mas então o julgamento, ele é inevitável fazermos. O julgamento daquilo, que até para que a gente responda à pessoa que está nos questionando, nós precisamos julgar a questão. Precisamos julgar a pergunta para formular a resposta. Então, julgamentos, realmente, a gente nunca deixa de fazer. O que a gente não pode é ficar julgando a vida do outro, julgando as atitudes do outro, denegrindo a imagem. Isso é que a gente não pode fazer. Então, a partir do momento que a gente está num ambiente em que temas estão sendo desenvolvidos, pessoas estão dando suas ideias, né, suas opiniões, e a gente vai julgando aquilo tudo ali.
que está acontecendo naquele ambiente. E aí a gente começa a ter condições nesse julgamento que a gente está fazendo íntimo sobre o conhecimento que aquela pessoa tem daquele tema. Às vezes, ela começa mostrando um conhecimento, mas a gente vai vendo que é um conhecimento muito superficial. Não tem profundidade naquilo ali, ela não sustenta a argumentação. Aí a gente começa a ver que é assim, um pseudo-sábio, né? Ele parece sábio, mas a gente vai vendo que não é. Não é porque ele não consegue sustentar a sua argumentação, suas ideias, né? Aí ele encerra com algo assim, eu não acredito. Isso aí demonstra uma criatura ainda nessa situação de um pseudo-sábio, porque a gente não tem que acreditar. Isso é o menos que a gente tem que fazer. Nós temos que deparar com o fato, analisar esse fato, tirar conclusões dele e compreendê-lo e, no caso aí, dentro, né, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente está argumentando, de torná-lo, naquele momento, verossímil ou não. Foi o que Kardec fez quando ele foi convidado a ver o espetáculo das mesas girantes. Pessoas muito competentes assistiam aquelas coisas e aquilo para eles era um espetáculo, aquilo fazia parte da diversão daquela sociedade na época. E a mesa ela foi utilizada por ela ser fácil para se sentar em torno dela. Né? O móvel seria difícil, né? Botar um móvel assim seria difícil para sentar, mas a mesa, não. O formato dela é para isso mesmo, né? Para as pessoas se sentarem à mesa. Então, vamos sentar nas cadeiras e colocar nossas pernas embaixo dessa mesa, embora que tenha alguns designs tão inteligentes que fazem uma mesa que para você sentar, você fica lá atrás, porque o joelho não entra, que é um pé que quase toma conta da própria mesa, é um móvel, né? É um móvel, não tem como você sentar. Aí você vai comer, você tem que ficar com o prato na mão, né? Então, são designs assim inteligentes, entre aspas, que fazem umas coisas que a gente não entende de onde que ele tirou aquela ideia ali. Mas Kardec não foi com esses olhos de curioso para lá. Ele foi com olhos de compreender o fato, olhar e compreender. Isso aqui é uma fraude, não é uma fraude. Então, olha que atitude diferente, né, daqueles todos que lá estavam observando o fenômeno. Então, é através da observação que a gente vê isso. Então, pelas respostas que as pessoas dão na rua e tudo, a gente vê o nível. Até quando houve esse problema aí com o corte de verbas dos universitários, das universidades, e muitos, né, revoltados na rua, levantando cartazes com erros horrorosos de ortografia, de concordância, universitários, eu olhava aquilo e falei, meu Deus, aonde que a criatura estudou? Né? Está na universidade escrevendo desse jeito. E quando era entrevistado sobre algum tema que era da área daquele universitário que estava ali, ele não sabia nem o que era aquilo, ele não conseguia identificar nem a pergunta, o tema da pergunta. Eu falei, meu Deus, olha, que tristeza isso. Né? Que coisa mais triste isso que a gente vê na nossa educação, né? Então, a gente vai vendo que são pessoas que têm níveis completamente diferentes. Foi um entrevistado, eu até quis encontrar esse vídeo que eu guardei, mas eu não sei onde que ele foi parar lá no meu aparelho, eu não sei onde que ele está, de um morador de rua que foi entrevistado sobre a crise do país. Ele deu um show. Ele deu um show
na resposta dele. Eu ainda falei, gente, e ele depois ele foi questionado pelo jornalista se ele tinha alguma formação, se ele tinha estudado. Aí ele falou assim, estudei na vida, observando a vida, sofrendo na vida, apanhando dela. Foi ali que eu estudei. Então, a gente vai vendo que a gente não pode ficar julgando pela aparência, né? Ele deu um show na resposta dele, e não falou errado, não. Ele não falou errado, não. Porque ele falou que ele procura aprender com as pessoas com quem ele convive. E ele fazia serviços assim para um e para outro, pessoas que ele observava como falavam, ele não era bobo, né? Então a gente vai vendo que isso não só acontece no mundo em que a gente está vivendo, né? Como na dimensão espiritual. Por quê? Porque nós não viramos santos, nem sábios, nem letrados, nem doutorados, porque desencarnamos. Então a gente vai para a dimensão espiritual com esse conhecimento que a gente tem adquirido aqui, com o acervo que a gente já adquiriu em outras experiências. O que não quer dizer que uma pessoa que hoje tem pouco conhecimento, né, sobre as ciências, não seja um expert em ciência. Porque ele pode justamente estar aqui, nesta encarnação, resgatando um passado dele, do mau uso que fez da inteligência. Aí ele vem para uma encarnação com aquela provação, que pode ser também uma expiação, no sentido de não ter a sua inteligência desenvolvida naquela encarnação. Então, fica embotado. Então, são N coisas. Então, na Terra, fica muito difícil para nós, que estamos aqui, num planeta de provação e expiação, fazer observações de quem tem mais conhecimento, quem tem menos, quem é mais evoluído, quem não é. Isso é um critério que, para a gente, é muito difícil fazer. Podemos fazer intimamente, mas para determinar, né? Era igual aquela questão do teste do QI, né? Coisa mais absurda aquilo. Né? Aquilo caiu, graças a Deus, há muito tempo, porque ninguém tem uma inteligência, nós temos várias inteligências. Garrincha mesmo foi considerado imbecil. Imbecil, a gente chama o outro de imbecil, isso ficou assim, porque um idiota é um imbecil. Mas a imbecilidade e a idiotia é uma doença mental, é um atraso mental. Tem na ciência isso. E ele foi considerado com um grau bem acentuado de imbecilidade. E, no entanto, foi um gênio do futebol. Né? Segundo os entendidos, poucos jogam ou jogaram como Garrincha jogou. Então, a inteligência dele era voltada para aquilo. Então, nós temos que dizer, graças a Deus, que esse teste que fez essa asneira aí, podemos dizer assim, com Garrincha, isso já caiu há muito tempo. O que não quer dizer que uma pessoa que tenha um QI alto nesse teste não tenha uma inteligência privilegiada. Ele não quer dizer que ele esteja inútil, mas ele apenas não visa as várias inteligências. A pessoa não pode ser avaliado por um ponto só, de jeito nenhum. Nós somos complexos, somos espíritos reencarnados e trazemos aí aptidões, né, e conhecimentos que a gente nem imagina que tem. Né? Às vezes a gente passa por uma dificuldade muito grande financeira, e é o que está acontecendo aí, né, em todo o mundo, não é só aqui no nosso país. Pessoas perdendo seus empregos, tendo que sustentar casa com famílias e tudo. Aí começam a descobrir talentos que nem imaginavam que tinham. E se dão muito melhor do que o emprego que tinham. Então isso aí, porque nós somos realmente, assim, inesgotáveis aí nos nossos talentos, nas nossas aptidões, na nossa capacidade de produzir. Nós fomos feitos, não podemos esquecer, por Deus, a imagem e semelhança dele. E não é no corpinho, né? Porque a gente não sabia como é que era o corpinho, a gente nem sabe, que Deus não é
um ser como nós imaginamos, né? Antropomórfico, ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, então nós não podemos fazer uma avaliação aí de como que ele seja. Então, foi exatamente pela observação, pela análise, que Kardec, com o auxílio dos espíritos da verdade, montaram aí essa escala espírita. Porque eles não inventaram os espíritos, né, nem suas aptidões. Então, nós temos aí, ó, a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Então, é em cima disso aí, ela se funda em cima disso. Toda a escala, nós temos 3 ordens e nós temos 10 classes nessas 3 ordens. E foi através da observação que Kardec pôde fazer, não é? Pôde dar a cada uma características próprias. E isso é de uma importância tão grande para a gente, porque não é só no plano espiritual, é nos 2 planos, tanto no material quanto no espiritual, que nós vemos a importância de saber com quem a gente está lidando. Com o que, claro que a gente não chega a conhecer a pessoa, mas com um pouco de observação, a gente começa a fazer uma análise e a se preocupar com isso. Por quê? Olha só, nós não podemos, a gente já falou sobre isso aqui, impedir a influenciação dos espíritos. A gente não pode. Não tem como. Não existe esta possibilidade. Porque nós nos ligamos no universo pelo pensamento. Ele está aí e a gente assimila aqueles que são semelhantes aos nossos. Então não tem como a gente se livrar da influência dos espíritos e, consequentemente, dos seus pensamentos. O que nós podemos nos livrar é da interferência desta influência na nossa vida. E isso a gente pode. Como no mundo em que nós vivemos, a gente não tem como se livrar dos nossos relacionamentos. Nós não somos eremitas, nós não estamos morando sozinhos num deserto. Nós precisamos do nosso próximo, nós precisamos interagir numa sociedade. Tem como a gente se livrar da influência das pessoas sobre a nossa vida e nem livrar outras pessoas da nossa influência? Não tem como isso. São relacionamentos sociais, tem como. A partir do momento que você lança uma opinião que foi pedida a você, a gente até dá sem pedir, né, opinião, mas ainda que ela tenha sido pedida, a gente lança essa opinião, nós estamos influenciando pensamentos que estão ali em torno de nós. E cada um vai fazer análise desse pensamento. Não é obrigado a aceitar, não precisa aceitar. Então, precisa fazer uma análise, não aceitar só porque, tá vendo? Foi fulano que falou. Não, o fulano pode estar errado. Não, mas ele conhece muito. Conhece um pouco, mas não conhece tudo. Então, ele pode estar equivocado. Assim como um médico, quando a gente vai a um consultório médico, ele faz um diagnóstico e a gente não está confiando naquilo ali, por N razões, poderemos estar errados ou certos, não importa. Então, o que a gente deve fazer? É porque ele não sabe nada? Não, ele sabe, mas ele não sabe tudo. E o diagnóstico dele foi em cima do que ele observou, do que ele viu, do que pode ser, do que ele acredita que seja, mas pode não ser. Mãe tem muitas essas coisas com criança, né, pequenininha, né? Às vezes leva ao consultório médico, o pediatra examina e dá um diagnóstico, passa até um remédio, mas ela não se convence, ela acha que não é.
ela tem alguma intuição que não é, né? E às vezes não é mesmo, às vezes é, mas às vezes não é. Então a gente não pode dizer que só porque é fulano que ele fala que está certo. Então, se desconfiarmos do médico que está fazendo um diagnóstico a nosso respeito, principalmente no que se refere a uma intervenção cirúrgica, que é uma coisa bem invasiva, o que a gente deve fazer? Ouvir a opinião de outro profissional da área. E não precisa esconder isso do médico. Pode falar, doutor, eu me desculpo por essa observação que eu vou fazer, mas eu gostaria de uma segunda opinião. E ele não vai se aborrecer com isso. Porque ele sabe que ele também, muitas vezes, é a segunda opinião de muitos outros pacientes dos seus amigos, colegas aí de trabalho. Então, isso é o que é certo a gente fazer. Se a gente acha que não é assim, que está errado, que está certo, vamos ouvir uma segunda opinião, e isso é importante a gente fazer. Por quê? Nas nossas influenciações, aquelas que a gente não pode evitar, elas acontecem mesmo, porque somos espíritos, né, e pensamos e atraímos os pensamentos, precisamos fazer uma séria análise do que estão nos intuindo, do que estão nos influenciando. Porque ali a gente vai ver o que eles estão me intuindo para fazer, né? Porque às vezes a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa e não tem certeza se aquilo ali realmente é para fazer. Mas aí a gente coloca a nossa análise da nossa consciência, aí a gente vê, realmente eu acho que eu não... Porque a receita é aquela. Se colocar no lugar do outro e ver se você gostaria que fizesse isso com você. Aí a gente faz essa análise. Só que a gente quer muito tomar aquela atitude, né? Aí a gente faz essa análise assim, será que eu ia gostar que fulano tomasse essa atitude comigo? Aí a gente está quase desistindo de fazer aquilo que a gente não ia gostar. Aí vem um pensamento assim, se preocupa com isso não, fulano está mais merecendo isso. Não acontece com a gente isso? Esses pensamentos chegam. Aí, nesse momento, a gente tem que analisar. Julgar. É o julgamento. Né? Nesse momento, a gente julga esse pensamento que chegou. Poxa, isso não foi um bom pensamento, não, porque eu já tinha analisado pela minha consciência que eu não devia fazer. Isso não foi um bom julgamento. Quer dizer, uma boa influência. Então, a gente descarta. Porque não é um bom espírito que está ali nos intuindo. Ele quer mais é ver a gente se dar mal. Né? Então, isso acontece tanto no plano material quanto no espiritual. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente deseja muito a mesma situação, só que não mais com espíritos. Com uma pessoa do nosso círculo de relacionamento, que se for amigo de verdade, vai falar assim, fulano, isso mesmo, você está certo, faz não. Faz não, que você pode se arrepender, não vale a pena. Aí o outro, não, comigo não, faz sim. Fulano merece, o encarnado também. Então a gente vê que a gente recebe influência de todo lado, influência boa e influência ruim. Então quem que decide? Quem é que vai tomar a decisão? Eu que vou tomar a decisão. Eu que vou analisar as duas opiniões, vou colocar a análise da minha consciência, porque é lá que está escrita a lei de Deus, e vou ver. Porque se eu me der mal, eu não posso acusar ninguém. Ninguém tem nada com isso, a opinião foi dada, eu acatei porque eu quis. Então, o fulano não é culpado de nada. Se eu me der mal, é problema meu. Ele deu uma opinião e eu aceitei. Né? Então, é essa questão. As influências chegam de todos os lados e de todos os planos do universo. Se a gente acatar, é porque a gente quer. Então, é necessário analisar o caráter desta alma que está ali nos influenciando, esteja ela encarnada ou desencarnada. E a gente já está num nível de evolução suficiente para fazer essa avaliação direitinho. É que, às vezes, aquele que falou que a gente não deve fazer,
veio fortalecer a nossa ideia de fazer, embora a gente saiba que está errado. Esse que é o problema nosso. É disso que a gente tem que ter medo. A gente não tem que ter medo de errar. A gente tem que ter medo de errar 2, 3 vezes a mesma coisa. É cair no mesmo buraco, sempre não aprende. Aí vai sofrer 3, 4, 5 vezes por causa de uma coisa que se tivesse aprendido, não ia sofrer a segunda. Mas a gente é assim. Então, a gente, com tudo isso, a gente vai vendo onde nós vamos nos encaixar aí nessa escala que Kardec faz. É muito importante a gente ter atenção para fazer aquele julgamento de quem é que está ali nos influenciando, seja no plano material ou no plano espiritual. Por isso que esse capítulo de O Livro dos Espíritos é muito importante, muito. A gente tendo atenção com ele, observação mesmo com ele, a gente se livra de muitos problemas que a gente às vezes passa sem necessidade nenhuma. Vamos ver. Jamais se deve perder de vista que, entre os espíritos, como entre os homens, há os que são ignorantes e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem, por serem espíritos. É isso que é aquela coisa que a gente fala sobre isso aqui, ó. O Pentateuco Espírita, as obras de Kardec, que ele codificou com o trabalho principal dos espíritos da verdade. Por que da verdade? Porque eram espíritos que não eram puros, mas superiores, tinham real conhecimento daquilo que estavam tratando. Então, ler e estudar a obra de Kardec. Depois, leiam tudo o que quiserem. Tomem conhecimento de tudo o que quiserem, porque com esta base aqui, o filtro vai se fazer. Porque todas as obras têm coisas muito boas. Né? Tem best-sellers, não virou best-seller à toa. Né? Seja em que setor que foi, dentro da religião, da ciência, seja como for, não importa. Mas infalível não é, porque são espíritos como nós que estão escrevendo. Tem conhecimento a mais? Tem. Mas não sabem tudo, não são espíritos da verdade. Aí é aquela questão, desencarna, vai para a dimensão espiritual e começa a psicografar. Começa a escrever livros e mais livros, contando a vida na dimensão espiritual. Ora, vamos combinar, ele está contando a visão dele. O que ele está vendo, e o que ele está vendo é o que ele plasma. Não é a realidade da dimensão espiritual. Eu não estou dizendo de espíritos preparados, espíritos já que são espíritos de escola. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo espíritos assim. Eu desencarno, vou para a dimensão espiritual, aí psicografo lá. Meus amigos do Centro Espírita Friburguense, a vida aqui é assim, maravilhosa. Né? Temos aqui tudo que a gente tem aí no mundo. Ora, eu estou plasmando tudo porque eu sou um espírito da ordem ainda dos imperfeitos. Eu vou desencarnar e vou ficar com tudo que eu vivi aqui no meu arquivo mental. E basta pensar para a coisa se formar. Porque é matéria de pensamento que é matéria. E se forma. Então, eu vou dar a visão que eu estou tendo, mas é a que eu crio para mim, não é a real, não é o que existe na realidade. Os espíritos recém-saídos de planos como o nosso são imperfeitos na maioria. Alguns não, mas a maioria são espíritos devedores ainda, que estão encarnados nesse mundo aqui por conta de provas e expiações, senão aqui não estariam.
E aí começam a dar notícias daquele plano ali, e aquilo é o que eles veem. Olha, no céu e o inferno, a gente pode constatar isso, e não foi de qualquer uma, foi de acho que Santa Teresa, se eu não me engano. Eu tenho até que rever isso, nem vou contar com detalhes, porque eu vou rever isso e vou trazer com veracidade para vocês. Mas ela se emancipou e foi ao inferno. Aonde que ela foi? Aonde que é o inferno? Onde ele fica? Nela. Ela foi para dentro dela. Ela foi para o subconsciente dela, para aquilo que ela acreditava. E plasmou tudo. Com elas estreitinhas e muita dor, muito sofrimento. Eu vou reler, né? E quem quiser ajudar também em casa, acho que está no início, se eu não me engano, do Céu e Inferno. Então, são essas coisas. Ela estava mentindo? Não, ela não estava mentindo. Como eu também, se eu estivesse psicografando um livro para vocês, né, para chegar ao conhecimento aí de vocês, eu não estaria mentindo, mas eu estava relatando a minha visão, o que eu estava passando lá. Eu poderia dizer de muito sofrimento ou de algumas alegrias, mas é a minha visão. Eu não sou espírito de ordem superior para conhecer as verdades do universo, para dar a conhecer às pessoas isso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com psicografias. Muito cuidado. Né? Então, estudando a obra de Kardec, a gente já tem conhecimento suficiente para avaliar se aquilo pode ou se aquilo não pode, e por que aquela pessoa está relatando dessa forma. Porque no livro dos médiuns, no laboratório do mundo invisível, explica todas essas coisas. Explica todas essas criações. Os espíritos não estão mentindo quando psicografam essas coisas para a gente. É a visão deles, a gente só tem que entender isso. E o livro dos médiuns nos dá a conhecer esse laboratório, como ele funciona, como as coisas são criadas pela mente. Né? Então, estudando a obra de Kardec, a gente entende tudo isso. E não vai chamar ninguém de mentiroso, não. Porque realmente é o que ele vê, é o que ele está criando para ele. E a partir do momento que ele vai se desligando daquela vida que ele teve, essas coisas, né? Os alimentos, o alimento, a comida, a bebida, isso é criado também por nós. É criação da nossa mente. Pelo laboratório do mundo invisível, a gente vê. Isso acontece. Não é? Então, é fato. Mas não é... assim, por ser fato, não quer dizer que é a realidade do mundo dos espíritos, da dimensão dos espíritos. As coisas existem enquanto elas são necessárias para nós. Enquanto nós sustentamos esse pensamento e com ele nós criamos o nosso ambiente lá. À medida que a gente vai evoluindo, essas criações também vão evoluindo com a gente. Né? A gente já até comentou aqui que ninguém é velho lá e doente. Tem aquele corpo envelhecido, caquético, doente. Não tem isso. Por quê? À medida que o espírito ele vai se desvencilhando das impressões da última encarnação dele, aquilo vai ficando para trás. E ele vai ficando saudável, sem problemas. Então, aí ele já não tem mais necessidade de criar aquela dor, de criar aquela ferida, aquela deformidade da organização física, porque já ficou para trás, ele já resgatou, a menos que ele escolha isso. Então, ele vai se libertando dessas coisas, não faz essa criação na sua forma, porque não tem mais necessidade. Então, a gente vai vendo que todo o conhecimento que a gente vai tendo vai nos ajudando a filtrar essas obras que a gente vê, que relatam fatos que realmente... Então, isso são assim, ideias de espíritos que ainda não são sábios, que ainda não estão na ordem dos espíritos superiores.
E é importante a gente fazer essa assim, avaliação e essa diferenciação para a gente saber com quem que a gente está lidando, já que no mundo material nós ainda estamos vendo as coisas, mas no plano espiritual, quem nos intui a gente não está vendo, não. A gente só está sentindo, mas não está visualizando. E ainda que visualize, não teremos a certeza de realmente ser quem a gente acha que é. Porque da mesma maneira que a gente plasma ambiente, a gente plasma também a aparência. Então, a gente não pode garantir nem isso, a gente já falou aqui. Então, toda classificação exige método, análise, conhecimento aprofundado do assunto. Não foi Kardec que fez isso. Ele recebeu dos espíritos e codificou. Ele não analisou nada sozinho. Isso que deu caráter de veracidade ao espiritismo foi a universalidade com que ele foi codificado por Kardec. Cerca de centros, segundo a doutrina, 1.000 centros espalhados por todo o mundo, chegando de todos os lugares as respostas com a mesma temática. Só mudança de idioma, que Kardec, como era poliglota, sabia fazer a diferença muito bem. No mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Então, tanto na espiritualidade quanto aqui no mundo material, a gente vê. Às vezes, as pessoas se dizem doutoradas aqui nesse mundo, em determinada ciência, determinada cadeira. Quando vai ver, a gente vai ver que aquele doutorado ali não foi numa universidade muito conceituada, não, por causa dos erros que aparecem, né? Ou então, má fé mesmo. Até tem um caso interessante, esse não foi por falta de conhecimento, não, foi por falta de pesquisa que provasse. Eu escutei há pouco tempo, numa palestra que eu vi, que quando um dos livros que Chico Xavier psicografou, entre os mais de 400, um deles, chamado Evolução em Dois Mundos, na época, isso tem tempo, né? Não sei nem a data que foi, alguns professores, mestres, doutores da universidade aqui do Brasil, se eu não me engano, acho que foi de São Paulo, acho que foi da USP, se eu não me engano, foi esse grupo de professores dessa faculdade de medicina, porque eram ali, eu não li, não sei, mas eu vou até dar uma olhada para ver o que fala que estava tão errado para os médicos, né? Eles viram aquilo ali e foram a Uberaba conversar com o Chico para ele parar de editar a obra. Porque tinha muito erro na obra. E foi um grupo bom de doutores, professores dos médicos, da Faculdade de Medicina. E ele, naquela humildade dele, né, eles chegaram lá e se apresentaram com todo o respeito que ele merecia e tudo, mas que ele pedia que ele não editasse mais aquela obra, porque tinha muito erro nos conceitos médicos, que aquilo era uma sucessão de erros. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho autoridade para responder aos doutores, mas eu posso perguntar ao autor? O autor era André Luiz, desse livro. Eu não sei se dividir... Ivaldo, acho que é André Luiz e Ivaldo.
Só que todo o capítulo que eles começaram a apontar ali era do André. E o Chico já tinha observado a presença dele lá, né, do autor do livro. Claro que ele sabia o que estava acontecendo. Ele falou assim, eu não tenho autoridade, mas eu posso consultar o autor do livro? Eles falaram que podiam, né? O que eles iam dizer que não, né? Aí, Chico retorna a resposta para os doutores. Olha, os senhores doutores, me desculpam, mas ele me falou que ele está certo, que os senhores é que estão errados. E eles saíram dali injuriados. Eu acho que isso tem uns 40 anos, se eu não me engano. Eu não sei quando foi editado esse livro. Aí, esse autor de quem eu ouvi esse relato, que é um médico também, falando a respeito, e que inclusive entrou ele entrou num tratado científico dessa obra, e ela entrou para uma revista científica de circulação mundial como verdade. Então, ele contou que agora as descobertas novas da ciência estão confirmando tudo aquilo que estava lá. E que os médicos, alguns ainda estão aí, estão vendo que realmente ele estava certo. Então, a gente vê que a gente não tem esse conhecimento ainda, que a gente acha que tem. Ali não foi por má fé, foi por falta de provas científicas que eles falaram isso, porque realmente não tinha nada daquilo ali provado. Né? Não tinha nada daqueles ensaios ali. E agora está explodindo tudo aí na ciência. E está revolucionando aí essa parte médica, né? do tratamento, inclusive dos diagnósticos. Então, a gente vê que, realmente, aqui no mundo, né, os espíritos, na sua maioria, eles são assim, ignorantes, incapazes de compreender, apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Por quê? O que não está provado ainda, realmente. Vai fazer o quê? Né? Lembra que há um tempo atrás, ovo não podia comer? Dava colesterol, infartava, dava AVC, sei lá o quê. Hoje ele é recomendado, inclusive, para proteger o coração. Então, a ciência trabalha com o que ela tem. Né? Com o que ela tem de prova. Mas os espíritos não. Eles estão à frente, porque eles estão vendo coisas que a gente ainda não vê. É como aquele que está no alto de uma colina, vendo tudo que está embaixo, os caminhos, né? E se a gente estiver caminhando por um desses caminhos, nós não vamos saber se a ponte que a gente vai ter que cruzar está inteira, se está dando passagem. A gente vai descobrir isso quando chegar lá. Mas quem está lá em cima do morro está vendo, né, que a ponte está quebrada. Então, aqueles que estão num nível mais alto de conhecimento sabem de coisas que ainda nós não sabemos. Então, é nesse sentido que a gente tem sempre que abrir para aqueles que dizem que o espiritismo está desatualizado, ultrapassado, não entenderam nada. Porque a Gênese mesmo, Kardec deixa bem claro nela que ele não fechou questão nenhuma esperando as descobertas científicas. Então, como que algo que não fecha e está à espera de descobertas científicas pode estar ultrapassado? Só na mente de alguma pessoa com uma inteligência bem parca, né? Mas nós estamos num mundo assim, de provação e expiação. Para eles, para essas pessoas assim, né, que ainda são ignorantes, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade
como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. A gente vê isso a todo momento, as pessoas sendo enganadas por essas pessoas intelectualmente desenvolvidas e zero de moralidade. Enganando outros, e o outro, coitado, ele não tem capacidade para saber se realmente aquela pessoa é quem ela está falando. Ele julga pela conversa, né? Pelo que ela está falando, pelo que ela está oferecendo. Então, nós ainda somos, assim, muito ignorantes diante, né, do que deveríamos saber para sermos cotados como espíritos superiores, espíritos de escola, espíritos de conhecimento mais amplo. Então, a gente tem que estar sempre com muito cuidado, tanto na influenciação dos desencarnados, quanto também dos encarnados. Kardec fala, está lá no Livro dos Espíritos, eu copiei tudo de lá, da escala espírita, tá? A partir da 100, da pergunta 100. Nós não inventamos os espíritos, Kardec falando, nós não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos, depois os classificamos pelas semelhanças. Baseamo-nos nos dados que eles nos forneceram. Ninguém inventou nada. Então, os espíritos superiores, os espíritos da verdade, fizeram essa escala baseados em fatos oferecidos pelos próprios espíritos, né? Pelos próprios espíritos que ainda apresentavam as suas imperfeições e inferioridades. Então, não foi uma coisa que eles inventaram, né? De forma nenhuma. Os espíritos admitem 3 categorias principais. Na última, estão os espíritos imperfeitos, que são caracterizados por isso aqui, ó, pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Aí, aqui a gente já começa a fazendo a própria reflexão. Não é? Nós, no planeta Terra, que é um planeta de provação e expiação, nós somos muito ainda sensuais, muito voltados para a matéria, para o corpo. Cultuamos o corpo, né? A beleza do corpo, em detrimento da alma. A gente não se importa muito com isso. Lembra? Falamos na semana passada sobre a questão da saúde, não é? Sou doente porque tenho doenças ou tenho doenças porque sou doente? Chegamos à conclusão que temos doenças porque somos doentes. Né? Somos espíritos muito voltados ainda para a matéria. Colocamos a matéria acima de tudo. Demos aqui aquele exemplo de quando a gente passa mal, sente alguma dor, nós vamos procurar um consultório médico, vamos procurar por um médico, com a intenção de curar o corpo. Nós não estamos preocupados com mais nada. Eu quero me livrar dessa dor. Se ela for uma doença, eu quero me curar dessa doença. Não é? Então, isso é ainda colocar a matéria sobre o espírito. Nós que somos espíritas não podemos mais fazer isso. Ah, mas então eu não devo procurar um médico para melhorar a minha dor e curar a minha doença? Claro que deve. Você está num corpo. Você não é ele, mas está nele. Não é? Mas entender que essa doença é o resultado da sua indisciplina, do seu comportamento ruim. É igualzinho quando a gente tem na nossa casa, depois que a gente faz aquele lanche gostosinho. Coisa boa é lanche, né?
Eu troco qualquer almoço por um lanchinho bem cheio de coisinhas gostosas, aquilo que as mosquinhas também gostam, né? Aí a gente sai depois da mesa de ter se fartado daquelas coisas, né? São deliciosas para comer, mas nem sempre boas para a saúde. Aí a gente deixa aquilo tudo lá. Aí as mosquinhas vão lanchar. Aí elas chegam. Elas vão comer nossos restinhos todos lá, né? E vão fazer a festa delas, igual que a gente fez a nossa. Aí, o que a gente faz? Toca as mosquinhas todas, né? Fecha a janela e sai. Mas deixa tudo lá. Tá lá. O foco. Tá lá. Elas vão encontrar um meio de entrar. Dali a pouco a gente olha, tá aquilo tudo lá de novo. As mosquinhas estão lá se refestelando nas nossas comidinhas boas. O que tem que fazer? Limpar a mesa, tira aquilo lá, bota, joga farelinho no lixo, tira, limpa, desocupa a mesa, para elas não virem. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente está com doença. Eu vou cuidar do corpo. Dai a César o que é de César. Lembra? A gente fez essa palestra aqui no domingo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu vou cuidar do corpo, eu vou lá, o médico vai me dar um remédio, vai me pedir exames e eu vou fazer tudo que ele manda. Mas eu tenho que cuidar da alma também e ver o que está gerando aquilo ali. Nós somos espíritas, nós sabemos disso. E sabemos identificar muito bem que os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas tensões, as nossas intransigências causam doenças. As pessoas se infartam, tanto que quando é uma pessoa muito bélica, que a gente tem que falar alguma coisa, eu tenho gente assim por perto, eu falo, fulano, senta, olha, calma, tá? Eu preciso falar uma coisa com você, mas calma, não infarta aqui na minha frente, não. Calma. O que é? Eu falo, já não vou falar, porque já está querendo infartar, né? Já começa a ficar vermelho, parece que vai ter um AVC. E tem. O pior é que tem. E ainda faz o outro que deu a notícia se sentir culpado com aquilo ali. Quer dizer, nós somos assim ainda. A gente tem que aceitar. A partir do momento que a gente aceitar isso aqui, ó, que nós damos predominância à matéria no lugar de predominar o espírito, a gente vai começando a corrigir. A gente vai começando a para que eu vou me aborrecer com isso? Eu não posso mudar isso. Se eu puder mudar, ótimo. Eu me exalto, eu me aborreço, mas eu vou resolver o problema e eu vou me aborrecer uma vez só. Mas não, se é uma coisa que não está no meu controle, não adianta. Eu vou infartar à toa. A ansiedade, né? Se eu tenho uma pessoa próxima que se você falar assim, fulano, eu preciso falar com você. Arranja um tempinho aí. Nossa, não, é para já. Ah, não, fulano, mas agora que eu não posso. Ah, não, eu não vou ficar nessa ansiedade até você falar o que você quer, não. Eu digo, vai infartar antes e não vai nem ouvir o que eu tenho para falar. Então, nós somos assim. Aí a gente vai vendo, isso é coisa de espírito superior? Não é, não é. Então, nós temos que ir fazendo a nossa análise para a gente merecer subir o degrauzinho. Então, a partir da semana que vem, nós vamos terminar essa característica, assim, são 2 slides, e entrar direto na 10ª classe da última ordem dos espíritos imperfeitos. São os espíritos impuros, né? Os espíritos os mais atrasados que tem. E ali a gente vai vendo as características de cada um, que isso é muito bom. Porque tem gente que aqui neste mundo, por incrível que pareça, se acha um espírito superior. Né? Acha que ele não vai reencarnar mais, que ele só vai ter essa, porque ele vai conseguir se santificar aí nessa. Aí a gente fica olhando para, meu Deus, o que está acontecendo? Fulano, tá? O que ele usou, né? O que ele bebeu, o que ele tomou, porque ele é possível, não é? Mas se acha bom, um espírito bom. Gente, espírito bom a gente vai ver que não tem mais inferioridade, não tem mais ciúme, não tem inveja, não tem orgulho, não tem vaidade.
A gente pode não ter isso num grau avançado, mas um pouco todo mundo tem. Senão não estava aqui, né? Passando aqui por esse mundo de provação e expiação que a gente gosta tanto, e que Deus nos livre de nos tirar cedo, né? Deixa a gente mais tempo, porque quanto mais tempo a gente tem chance de aprender mais um pouquinho, né? E a gente quer ficar por aqui mesmo. Muita paz para todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui dando sequência a isso aí, que vai ter aí um bom número de reuniões, porque, né, a gente não vai ganhar nenhuma competição. Muita paz para todos.